Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui em nosso canal. Meu nome é Marcos Marcolin, eu sou desenvolvedor PHP aqui do canal DevHome e neste vídeo de hoje estarei continuando aí a nossa série de desenvolvimento, a implementação aí de uma API REST com PHP 7.4 e sem framework. Então, relembrando a aula anterior, a parte 7, nós terminamos ali a implementação, nós criamos na verdade a implementação do nosso service de usuários. E também nós fizemos o nosso repositório de usuários, que é destinado a manipular os dados da tabela usuários. E também nós começamos a fazer ali a questão do método GET. Então nessa aula, na parte 8, nós vamos fazer, vamos terminar aí de implementar essa validação do GET e já vamos começar a retornar os dados do banco, certo? Então na aula passada, na parte 7, nós terminamos por aqui, onde eu fiz a validação aqui, implementação do método listar, que ele traz todos os dados da tabela, mas no momento não tem nenhum registro encontrado aqui no caso, Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui no banco de dados, aqui na tabela de usuários em específico, e vou fazer a inserção de um usuário teste aqui, tá? Então o login vai ser Marcos e a senha vai ser 123, beleza? Vamos dar um apply aqui, vou dar um insert e dar um close. Beleza, então onde que estourava aquela exceção antes, Estourava aqui nessa variável de retorno, porque ele verifica aqui se o ID é maior que 0, ele manda para o getOnByKey, senão ele manda para o recurso que está vindo ali, dessa forma aqui de método variável que a gente fez. Então ele está caindo aqui nesse método e retornando todos os dados da tabela, mas no momento não tinha nenhum registro no banco, então por isso que ele estourava essa exceção aqui. Então vamos testar agora se já está consultando ali o nosso método, se já está consultando o nosso registro que a gente acabou de inserir. Então vou inserir aqui um var dump nessa variável de retorno aqui antes de estourar a exception, porque senão a gente não vai conseguir debugar. Vou vir aqui no insomnio e vou dar um var dump. Olha só, ele já retornou um array para nós, então ele foi lá no banco, já consultou aquele registro e retornou aqui todos os campos da tabela, O ID é 1, o login é o Marcos e a senha 123. Beleza, tendo esse retorno, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar agora para ele retornar no formato que a gente quer, que a nossa aplicação vai utilizar, que vai ser o formato de JSON, Então aqui por enquanto a gente tira isso, ele já está retornando certo, tá? Vamos fazer o seguinte. Então aqui embaixo, se ele passar por todas as validações, eu simplesmente dou um return aqui no retorno. E feito esse método, a princípio nós não vamos mexer mais. Eu já vou voltar aqui para fazer a implementação do getOnByKey, tá? Que vai ser os nossos dois métodos get que vão funcionar. Mas por enquanto vamos trabalhar aqui em cima do listar. Beleza? Quem que chama aqui o validar get? Então o validar get ele é chamado aqui dentro do request validator, que é responsável por fazer aí a requisição. Então beleza, ele chega aqui, ele valida a rota, e depois ele dá um switch aqui na rota que está solicitando, que no caso é o listar, Dentro aqui do listar nós temos usuários e beleza, ele chama o validar get. O que a gente faz? Se ele encontrou o validar get, a gente dá um break, para ele cair fora do switch e continuar a execução. Mas se ele não encontrar nada, simplesmente eu posso vir aqui e estourar uma exceção, dizendo que aquela rota ou aquele recurso não existe na aplicação. Então vamos lá. Constantes genéricas útil, e o nome da constante vai ser msg erro recurso inexistente. Então se a gente jogar mudar aqui em cima para listar 2, ele tem que estourar para nós que o recurso é inexistente, que é essa constante aqui que ele está executando, recurso inexistente. Beleza? Então aqui eu só vou dar um use nessa classe, Aqui no retorno ele está em cinza porque a gente não está utilizando, mas se ele passar por todas essas validações, o que a gente precisa fazer? Simplesmente vir aqui e dar um return no retorno também. Beleza? Então vamos salvar. Esse cara aqui, ele está chamando esse método, então ele está dando esse return, e aqui dentro onde faz a chamada do direcional request,
ele também vai dar um return aqui no retorno da requisição. Então voltamos lá para o nosso index, tá? Então o que a gente vai ter aqui no index? Se eu der um var dump aqui no index, var dump retorno, não é que eu pré aqui para formatar esse cara, e vir aqui e dar um listar e mandar uma requisição, ele vai retornar o nosso array, beleza. Só que agora a gente precisa tratar esse cara para ele retornar no formato de JSON, né, que é o que a nossa aplicação vai consumir quando a gente programou ela lá no planejou ela, né, lá no começo da série. Beleza, então vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte, então, aqui dentro do index, que vai ser responsável por retornar, né, a gente vai fazer o seguinte. Vamos instanciar nossa classe de JSON, né? JSON útil, recebe new JSON útil. Não passa nada, né? E o nosso JSON útil, ele vai chamar o método que a gente vai criar lá dentro, né? Vamos abrir aqui o JSON útil. Eu já vou dar um use aqui nessa classe também, para ficar certinho. E aqui no JSON útil nós se deparamos com o primeiro método que a gente fez lá, que é o método de tratar, né, a nossa requisição e de resgatar o que vem lá pelo post ou pelo put. Enfim, eu vou minimizar esse método aqui para não atrapalhar nós agora. E vamos criar novos métodos aqui dentro, né? O primeiro método vai ser o seguinte. Public, ele vai ser o método público, né, porque eu estou chamando ele lá do index. Tratar, porque a gente vai chamar processar, né? Processar array para retornar. Ele vai receber como parâmetro o array, né, que foi consultado lá, então é o array que precisa ser devolvido para o cliente que está consumindo. E aqui dentro a gente vai fazer o processamento desse array, então vamos montar aqui o cabeçalho, enfim. Agora vamos fazer o seguinte, então, primeiro eu vou definir aqui um array vazio, né, e dentro desse array vazio, que vai ser o nosso retorno, né, eu vou fazer o seguinte, dentro disso aqui eu vou criar uma posição através lá das constantes, que vai ser o tipo. Então o tipo vai receber o tipo, né, que vai ser igual a constantes genéricas útil tipo erro. Então eu pré-defino como erro, né, e aqui embaixo eu faço uma validação. Se isArray retorno, que é o que eu tenho ali por parâmetro, e esse array pode ser contado, né, e se for maior que 0, se realmente tiver posições, né, ou se for uma string que eu esteja retornando de um erro, por exemplo, então eu posso validar também com o strlen aqui, que ele vai contar essa string, né. Eu posso jogar aqui com mais 10, mas depois eu posso explicar aqui as situações que vai cair nessa validação. Beleza, então se ele é um array, né, e esse array tem posições, eu faço o seguinte: dados, na posição constantes genéricas útil, né, eu seto aqui novamente como o tipo, né, e aqui eu seto como constantes genéricas útil, e seto aqui como tipo sucesso, porque agora ele está ok, né? Então a gente muda ele para tipo sucesso, não é mais o tipo erro que a gente selecionou aqui em cima. E cria uma nova posição, dados, constantes genéricas útil. Na resposta, você pode criar o padrão que você quiser aqui para o formato de resposta da aplicação. Eu montei um aqui, né? Se você prefere trabalhar com outra forma, não tem problema também. Que vai ser o retorno. Beleza, então ele passou aqui. Passou pela nossa validação aqui. Agora o que eu faço? Eu vou criar um novo método aqui dentro. Esse pode ser um private, né, porque eu estou chamando ele só aqui de dentro da classe. Private function retornar JSON. Vou esperar como parâmetro o JSON, né? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Aqui simplesmente eu vou fazer a chamada desse método, né? This retornar JSON. E vou estar passando os dados aqui como parâmetro. Beleza? Então ele vai estar caindo aqui nesse método. Então se a gente vier aqui dentro desse método e vamos dar uma debugada básica aqui, né? var dump JSON, ele tem que estar retornando
Aqui eu tenho que chamar o método, né? Ele vai ser o processar array para retorno, e eu passo o retorno aqui como parâmetro, certo? Então ele tem que cair aqui dentro desse método. Se eu mandar uma nova requisição, olha, ele já montou aqui diferente para nós, conforme a gente montou lá. Então o tipo, né, eu montei a posição tipo como um sucesso, e dentro da resposta eu retorno o nosso array, mas ainda está aqui no formato de array, né? Eu preciso tratar para ele ser um JSON. Então o que a gente vai fazer aqui dentro, tá? Vamos fazer o seguinte: como eu já tenho o meu array pronto, né, já codificado, tudo mais, o que eu faço? Eu preciso alterar o header da requisição. Olha só, se a gente olhar aqui no Insomnia, qual que é o header que eu estou retornando? Como se ele fosse um texto, né, um HTML, e no formato TF8. Então esse é o cabeçalho que a nossa aplicação está devolvendo para o cliente, tá? Mas como eu preciso retornar em JSON, eu preciso informar no cabeçalho da requisição que a minha resposta, né, o meu response, vai ser no formato de JSON. Como é que a gente faz isso, né? Aqui dentro do header eu preciso fazer o seguinte: preciso setar o content type, content type application JSON. Onde que eu vejo isso, tá? Posso ver na documentação da W3C, do Mozilla, enfim, tem vários lugares que você vai encontrar, ou na própria documentação do PHP, que você vai encontrar como é que faz a montagem desses headers, quais são os headers disponíveis, enfim. Aqui eu posso setar também como o cache control aqui como no cache, então para ele não guardar, para ele não fazer cache, né, da nossa resposta, no store, para não armazenar nada, né. E eu posso adicionar essa aqui também. Eu não vou estar explicando o que é cada uma aqui, porque acaba tomando muito tempo, né. Beleza? E aqui no header também eu posso informar, a gente pode controlar, né, quais são as requisições que a nossa aplicação recebe, né, que a nossa aplicação vai trabalhar. Então aqui no seto como access control hello methods, então eu posso informar aqui quais são os métodos que a nossa aplicação aceita. Eu vou informar o get, o post, o put e o delete. Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte: da mesma forma que a gente fez aqui no index para retornar o JSON de erro, né, eu vou fazer aqui. Então eu vou jogar um echo JSON encode. Eu vou estar passando aqui simplesmente o nosso JSON e vou dar um exit aqui para ele terminar a execução da nossa aplicação aí. Beleza? Então salvei. Vou mandar aqui um send. Olha só, já está retornando para nós aqui no formato de JSON, certo? Então ele já mandou aqui um tipo sucesso, né? E a nossa resposta aqui já está em JSON. Mandou aqui no header também, olha só que ele já mudou o cabeçalho, que o content type é uma aplicação, né, do tipo de JSON, e quais são os métodos que nós aceitamos aqui na nossa aplicação. Beleza? Aqui setamos aqui também o controle de cache, enfim. Certo? Então beleza, está retornando um, né? Mas eu estou para listar todos, então vamos lá, vamos adicionar mais um aqui. Vou criar mais um aqui como dev home, e a senha vai ser 456, beleza? Apply, fiz uma inserção. Se eu vier aqui novamente e mandar um send, ele vai retornar e assim por diante, ou seja, ele vai listar tudo que tiver lá na tabela do banco, certo? Então já está funcionando aqui o listar, né? Eu vou deixar aqui para fazer os fruk entre aspas aqui, os detalhes de documentação de método, de formatação, enfim, lá no final da série. Então aqui a gente vai fazer o mais grosso aí da aplicação, deixar ela funcionando. Beleza? Então eu vou fechar aqui o JSON. Aqui no index, a princípio a gente não vai mexer mais, já está pronto também. E lembrando que essas validações que a gente fez aqui pro JSON, nós vamos utilizar nos outros métodos, tá? Que vai ser o insert, o put, o delete, todos eles vão passar por aqui para fazer um retorno aí para o cliente que está consumindo a nossa API, certo? Então aqui dentro do request, o que faltou nós fazermos aqui?
ele vai chamar o validar get, e faltou a gente implementar aqui o getOneByKey, né? O que é o getOneByKey? Então basicamente ele vai retornar, né, um registro aí pela chave. O que a gente vai fazer no getOneByKey? Basicamente vai ser um return this usuário repository, da mesma forma que a gente fez aqui embaixo no listar, get MySQL, e aqui a gente vai chamar o nosso método getOneByKey, beleza? E quem que vai ser a nossa tabela, que vai ser o self, né? Tabela, e o segundo parâmetro tem que ser o nosso ID. Então nós temos aqui dentro do dados, na posição ID. Quem que é esse dados? É o nosso roteador que a gente montou aqui dentro. É essa posição aqui que vai ser responsável por receber o nosso ID. Beleza? Vamos executar aqui. Então aqui no banco eu tenho dois registros, né? Aqui o Workbench, eu tenho o ID1, que é o Marcos, e o ID2, que é o Dev Home. Então vamos fazer o seguinte, aqui ele vai continuar consultando, e aqui no listar eu posso fazer o seguinte, listar ID1, listar ID1. Se eu mandar um send, olha só, ele retornou como um sucesso, a resposta é do meu ID, e é o Marcos, e é a senha 123 que está lá no banco. Se mudarmos para o 2, ele vai retornar aqui o Dev Home e a senha 456. Ah, mas se eu enviar um ID que não existe, né? Vou mandar um 3 aqui, olha só, nenhum registro encontrado, porque esse ID não existe no banco, tá? Certo? Então a princípio que nós temos já funcionando os métodos, né? O método de get está funcionando nossos dois, né? Que é o listar todos, né? E o listar só pela chave. E a princípio é isso, né? Como eu comentei antes ali, os detalhes aqui de documentação de método, formatação, algumas melhoras, a gente pode fazer lá no final. Primeiro vamos fazer tudo funcionar e depois a gente faz aí, dá uma geralzona assim e deixa tudo certo. Beleza, pessoal? Então o nosso método get que a gente começou a implementar na aula anterior, né, a gente já conseguiu terminar hoje, já está funcionando, e nas próximas a gente vai fazer a implementação aí dos outros métodos, né, que é a inserção, deleção e a atualização de dados. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo acompanhamento. Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, curte, dá uma fortalecida aí para nós, e que é para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Valeu, pessoal, até a próxima, até a parte 9, e aquele abraço. Valeu!